O milionário fazendeiro fica chocado ao ver a empregada no celeiro com o segredo proibido. Gael estava sozinho no meio daquela imensidão verde que parecia engolir a fazenda inteira, como se o tempo ali tivesse parado após a perda dela. Os dias se misturavam numa rotina rígida: cuidar dos campos, das cabeças de gado, da casa grande que parecia mais um museu vazio desde a morte da esposa. A solidão batia forte, um silêncio cortante que já tinha virado companhia constante. Mas naquela tarde quieta, um barulho estranho cortou o ar, um murmúrio fraco vindo do celeiro velho, que ninguém usava direito há meses. Curioso, Gael caminhou devagar, cada passo firme, mas com o coração apertado. A madeira rangia sob seus pés. O cheiro do feno antigo foi se misturando com um cheiro estranho, agridoce, de algo recém-vivo. Quando a porta do celeiro se abriu com um ranger alto e inesperado, ele congelou. Não era um animal, nem um velho trapor quebrado, mas uma mulher, debaixo da luz que entrava em frente. A pele suja, a respiração trêmula. Cada detalhe gritava fuga. Ela tinha vindo de longe. De um passado de violência, de gritos abafados, de noites em claro com o perigo rondando. Martim, o nome que escapava dos seus lábios em sussurros, carregava a violência de um homem que não aceita perder. Gael sentiu um choque dentro do peito, como se uma ferida antiga tivesse sido reaberta. Ele reconheceu naquele medo uma parte dele mesmo, aquela dor que achava enterrada para sempre. A cena era absurda. Uma mulher com 2 recém-nascidos, escondida entre as fardas de feno e ferramentas enferrujadas, num lugar onde nada devia acontecer além do trabalho cansativo. A dúvida paralisou Gael por uns segundos, mas então algo dentro dele estourou. Não era só compaixão, era um chamado urgente para proteger. "Fica aqui", disse baixinho. Um comando que parecia mais uma promessa do que uma ordem. Ele não sabia das histórias que pesavam sobre Isabela, nem da tempestade que sua presença naquela prope. No silêncio entre eles, o ambiente ganhou camadas de tensão. O vento sussurrava entre as tábuas, o som distante do galo parecia um alerta, e a respiração pesada dos bebês marcava o tempo. Gael sentiu as mãos tremerem. Nunca imaginou que uma única tarde pudesse virar sua vida do avesso. O perigo pairava ali, invisível, mas mais forte que qualquer cerca da fazenda. Martim era uma sombra que ameaçava engolir tudo, se não fosse enfrentado. Isabela mal falou. Evitava olhar nos olhos dele, como se esconder parte da verdade pudesse proteger aqueles pequenos, que agora dependiam deles. Mas o segredo escondido daquela mulher era pesado demais para ignorar. Qual era o mistério que ela guardava com tanto medo? Por que fugir para um lugar tão remoto, tão distante do mundo? Gael sabia que a partir dali, o caminho seria incerto, pesado e perigoso. Mas mais do que isso, sabia que aquela fazenda e seu coração solitário nunca mais seriam os mesmos. O encontro no celeiro deixou a fazenda mergo. Todo o silêncio daquelas terras parecia gritar uma promessa não dita. Nada mais seria como antes. A dúvida permanecia no ar, carregada, pesada. Qual seria o segredo proibido de Isabela? E mais importante, até onde Gael iria para proteger aquela família que acabou de nascer sob seu olhar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio no celeiro parecia pesado demais, como se o ar estivesse preso entre as tábuas antigas. Gael olhava para Isabela, os olhos dos bebês brilhando na pouca luz naquele espaço apertado e sujo. Ele sentia o coração quase explodir, uma mistura de medo,
compaixão e uma urgência que não sabia nomear. Fica aqui, tinha dito. E não passava pela cabeça largar aquilo, aquela vida frágil que estava ali nas mãos dele. Mas, quando ele se virou para trancar a porta de volta, um som o parou, passos rápidos, pesados demais para serem de alguém da fazenda. Gael soltou um grito surpreso e se virou. De trás do celeiro surgiu uma figura enorme, um homem que ele nunca tinha visto antes, de rosto fechado e olhos frios. O choque gelou o sangue. Martim, sussurrou Isabela, a voz baixa e trêmula, quase um lamento. No instante seguinte, aquele homem avançou. Gael estendeu os braços pronto para proteger enquanto o coração martelava em cada pulsação. Mas então algo ainda mais brutal aconteceu. Martim agarrou Isabela com violência, e num movimento seco ele a empurrou contra uma das paredes do celeiro. O som da madeira rangendo junto com o grito sufocado dela parecia rasgar o espaço. Gael tentou intervir, mas foi um choque descobrir que no momento da briga, enquanto agarrava a mulher que agora temia perder, ele sentiu um vazio aterrador no peito, como se algo do passado dele estivesse se quebrando ali dentro. E mais tremendo do que com medo, notou que um brilho estranho vinha do rosto de Martim. Um brilho que Alice, a velha empregada da casa, lhe tinha contado uma vez. Olhos de quem não é só um homem, mas um vulto de sombras que carrega uma maldição antiga. Você não entende, Gael. Martim rosnou, a voz carregada de ameaça real. Ela não é só vítima. Ela me escondeu tudo. E você também. As palavras cortavam com precisão cruel, jogadas para demolir qualquer esperança ou confiança que Gael tinha construído. Isabela, assustada, entre eles, largou de repente algo no chão. Um pacote pequeno, amarrado com fios velhos, cheirando a terra contaminada. Era uma caixa fina, que pareceu carregar mais do que a aparência simples mostrava. Gael se agachou lentamente para pegar, o peito sendo esmagado pela dúvida. Ele sentiu os olhos da mulher queimando a dele. Um pedido silencioso para que não abrisse aquilo, para que não soubesse. Mas a curiosidade venceu o medo. Quando ele abriu, a luz do sol invadindo o celeiro, caiu um punhado de fotos antigas, amarelecidas pelo tempo. E a primeira tinha uma surpresa que fez o sangue congelar na veia. Mostrava Isabela, mas não sozinha. Ao lado dela, sorrindo, estava a própria esposa de Gael, a mulher cuja morte tinha sido um vazio no peito, um mistério sem respostas até aquele momento. A imagem era um grito mudo. Gael apertou as fotos, sentindo a garganta queimar, enquanto o silêncio da fazenda explodia em seus ouvidos. A verdade que parecia tão clara agora se desmanchava numa trama mais densa, mais cruel. Isabela estava ligada à esposa dele, e o segredo proibido que ela trazia no celeiro não era só dela. Era uma traição, um passado escondido que ameaçava desmoronar tudo em sua vida. Martim, com um sorriso triste e cruel, jogou na cara dele a última bala. Você achou que era só proteger um bebê, mas está protegendo uma mentira. E a morte dela teve muitas mãos envolvidas, inclusive as suas. Gael mal conseguia respirar. O peso da traição desabava, e ele agora encarava um jogo muito maior do que imaginava, onde nada era o que parecia. Isabela, a mãe escondida, a mulher do passado marcado por medo e violência, tinha uma face que ele sequer sonhava conhecer. E o homem chamado Martim não era só um perseguidor, mas o punho daquela verdade devastadora. No meio do celeiro, os olhos de Gael se encheram de lágrimas que ardiam, e ele nem sabia mais em quem podia confiar. O medo agora tinha uma forma, nítida, cruel, e o perigo que ele sentira antes não era nada perto do que viria pela frente. O que estava escondido naquela caixa, naquela mentira toda. E quanto da vida dele já tinha sido manipulada sem que soubesse. Fora do celeiro, o vento começou a uivar. A fazenda, que antes era prisão e conforto, agora parecia uma armadilha inevitável. Gael sentiu a garganta fechar, a cabeça latejar. O que ele faria quando descobrisse tudo o que estava por trás daquelas sombras? E, no silêncio tenso da tarde, a única certeza era uma. Nada ali jamais seria o mesmo. O vento uivava lá fora,
batendo nas janelas da casa grande, enquanto o silêncio na fazenda pesava como chumbo. Gael segurava as fotos nas mãos trêmulas, o peito apertado, a garganta seca demais para que saísse um som. Isabela tremia do lado, os olhos fixos na caixa aberta no chão. Martim continuava parado ali, o rosto duro, impassível. Mas foi aí que, de repente, o chão do celeiro estremeceu. Não foi um tremor qualquer. Era mais forte, um baque pesado que fez a luz oscilar, e as tábuas da porta balançarem como se tudo fosse desabar. Gael arregalou os olhos. Martim se moveu rápido, puxando Isabela para perto, o olhar cortando o espaço, procurando a origem daquele ruído. Então o estrondo. A parede do celeiro caiu para dentro, e uma figura desabou naquela poeira e feno. Não era uma sombra qualquer, era a esposa de Gael. Não aquela que ele enterrara, não a mulher que ele tinha chorado. Ali, naquelas roupas sujas e rasgadas, estava ela, viva, perfeita e como um fantasma até então. O coração de Gael pareceu parar de bater. Cada batida era um soco no peito, uma traição que ninguém poderia ter previsto. Isabela recuou, o medo transformando-se em estupor, quase um grito preso na garganta. Martim soltou um riso absurdo, cruel, cheio de veneno. Achou mesmo que tinha acabado, Gael? Que a morte dela fechou tudo. Você foi enganado, manipulado, vítima de uma armadilha que nunca viu chegando. A mulher desabou no chão, os olhos ainda abertos, fixos em Gael. Ela balbuciava nomes, palavras desconexas, mas a voz era a mesma, aquela que lhe jurava ter perdido para sempre. No meio do arrepio congelante que tomou todo o espaço, Gael percebeu o que estava ainda pior. A verdade que Martim escondia não era só sobre ele, Isabela ou a esposa. Era sobre a própria natureza do que ele achava que conhecia. Isabela, olhando para aquela mulher viva, deixou escapar. Ela não é só sua esposa. Ela é a mãe dos bebês. O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Gael sentiu as pernas falharem. A mulher que ele enterrara, que gostaria de ter protegido para sempre, não era só uma esposa morta. Ela era uma peça central num quebra-cabeça monstruoso. Um segredo que envolvia amor, mentira e uma verdade proibida tão profunda que ameaçava destruir tudo, incluindo ele mesmo. Martim, aproximando-se devagar, jogou a bomba que fez o chão sumir debaixo dos pés de todos. Os bebês, eles não são só filhos da Isabela. São filhos da sua esposa também, Gael. Você já é pai, mas nem imagina de quem. Gael engoliu seco, a cabeça latejando, o mundo girando rápido demais. Aquele era só o começo do caos. No celeiro, o ar ficou tão sufocante que parecia que nem o vento podia entrar direito. Lá fora, incomodado pelas vozes e ruídos, veio um grupo da fazenda atraído pela confusão. Olhares se espalharam nervosos. Sussurros desesperados, olhos que pecavam entre o medo e a revolta. É mentira! Alguém gritou, mas ninguém sabia se falava da esposa viva, da presença de Martim ou daquela família que já não existia no que era certo. Gael, de joelhos e olhos marejados. Teve uma certeza que queimava. Nada jamais voltaria ao normal. A fazenda, a vida, tudo ia ruir. E a pergunta que martelava sua alma de um jeito cruel era uma só. Quem, afinal, havia armado aquela armadilha? Mas a resposta pareceu se esconder ainda mais no silêncio pesado que caiu, enquanto o olhar da esposa caída se fixava num ponto distante, como se mostrasse um segredo que ninguém ainda ousava enfrentar. O próximo passo estava ali, pulsando. Uma promessa de que o passado que parecia enterrado ressurgia para exigir pagamento. E Gael só podia se perguntar se teria forças para enfrentar aquilo tudo, ou se viraria apenas mais uma vítima das mentiras que o cercavam. O estrondo da verdade tinha acabado de explodir, e a fazenda nunca mais seria um refúgio. Era uma armadilha à espreita, pronta para fechar. O silêncio apertou, pesado, enquanto a mulher caída no chão tremia. Os olhos perdidos, como se tentasse agarrar algo além do visível. Todos pararam, o ar cortado em pedaços, o coração de Gael batendo tão forte que parecia querer explodir no peito.
até que de repente um grito rasgou a tensão. Não pode ser. Alguém sussurrou perto da porta, a voz trêmula e cheia de medo. Gael se virou, o corpo todo rígido, e viu que o homem chamado Martim congelou, os olhos arregalados não por medo, mas por algo ainda mais sombrio. Ele deu um passo atrás, cambaleando. No meio do celeiro o chão estremeceu de novo, mas dessa vez não foi a terra. Foi o corpo da mulher no chão, que de repente abriu os olhos com uma luz estranha, cruel, como se lá dentro nada daquilo fosse humano. Gael. A voz dela saiu áspera, fria, uma voz que não devia pertencer àquela mulher assustadora e cansada que ele conhecia. E então, algo que ninguém esperava aconteceu. O rosto da esposa de Gael começou a se transformar diante de todos ali, como se fosse uma máscara caindo. Não era ela. Era alguém ou algo usando sua forma. A pele se esticou, os olhos ficaram negros como poços sem fundo, e um sorriso torto e horrível nasceu na boca que antes era dela. O grupo deu um passo para trás, o cheiro de enxofre invadindo o ar, enquanto o celeiro parecia escurecer mesmo sendo dia. Isabela soltou um grito baixo, paralisada, e até Martim, que parecia um monstro, recuou assustado. Gael tentou falar, mas a voz morreu na garganta. A mulher, ou o que quer que fosse, encarou ele com uma frieza que queimava. Então, com um gesto rápido, mostrou as duas mãos. Não havia carne, só um brilho metálico, que parecia refletir a alma. Você achou que enterraria a verdade com ela? Sussurrou, a voz agora carregada de veneno. Eu sou o que ela tentou esconder. Eu sou o que ela trouxe pra cá. E você é parte disso desde o começo. Gael caiu de joelhos, o peito apertado, a cabeça rodando. Como assim? O que nunca poderia imaginar passou a ser o centro cruel da sua realidade. A tal esposa que jurava ter perdido nunca foi realmente humana. Nunca foi a mulher que ele amava. Martim, com os punhos cerrados, deu um passo à frente e gritou para todos ouvirem. Esse não é um caso de traição ou segredo comum. Isso aqui é muito maior. Gael, ela é uma criatura que nasceu do ódio, da vingança. A mãe dos bebês não é sua esposa, nem Isabela. São experimentos. Uma maldição que ela trouxe para a fazenda. O som das vozes se misturava ao vento que berrava lá fora, carregando um frio que cortava até os ossos. Os olhares entre os presentes faiscavam medo, descrença. Alguém chamou pela polícia, mas ninguém sabia se aquilo podia ser explicado de forma racional. E a mulher, que agora tinha um brilho estranho nos olhos, riu alto, um som que rebentou no peito de Gael feito um tiro. Você acha que pode me salvar? Me destruir? Eu sou parte de você? Eu sou o que você nunca soube sobre seu passado, sua família, sua fazenda. Você não tem controle, nunca teve. Gael mal conseguia respirar. A dor latejava, o desespero esmagava cada parte dele, e no meio daquela confusão, as sombras do celeiro se abriram de repente. Uma luz branca forte passou por entre as tábuas, apontando para a mulher, isolando ela num círculo de brilho. Todos sentiram um frio tão intenso que parecia que o tempo pararia ali mesmo. E então, um sinal no telefone do Gael piscou. Uma mensagem. Você não sabe quem você é. Está tudo errado. Fúria imediata. Gael se virou, olhos arregalados. Olhou para Isabela, para Martim, para a mulher que nunca foi o que parecia. Mas dentro dele, outra dúvida brutal rachava tudo. Se sequer sabe quem é. Quem, afinal, ele realmente é? O celeiro ficou em silêncio, a fazenda em perigo. O futuro, um enigma ameaçador. E Gael só pôde pensar numa coisa. Por quanto tempo mais a verdade vai brincar cruelmente com ele? E onde isso tudo vai parar? Gael encarava o telefone, o dedo tremendo sobre a tela. A mensagem piscava como um alerta da pior espécie. Você não sabe quem você é. Está tudo errado. Fuga imediata. O ar parecia ter virado chumbo dentro do celeiro. Seus olhos passaram de Isabela para Martim, para aquela mulher que não era mulher, e de volta para o rosto apavorado dos bebês. Tudo girava. De repente, um ruído estranho cortou a tensão. Risos baixos e abafados, vindo do fundo das sombras. A voz não parecia humana. Algo distorcido, sufocado.
mas carregado de uma malícia pesada. As tábuas do celeiro começaram a ranger sob um peso invisível. O chão sob os pés de Gael chilou, como se fosse ceder. O grupo deu alguns passos para trás. Martim arregalou os olhos, a cor saindo do rosto. Isabela agarrou o braço de Gael com força, o corpo tremendo como se fosse desabar. E então a luz mudou. Um brilho frio e azul tomou conta do espaço, atravessando as frestas do celeiro e envolvendo tudo num pulso sombrio. O que estava caído no chão? Aquela mulher, não mulher. Sorriu com o vazio dos olhos, esticando a mão com dedos que mais pareciam lâminas metálicas. Um sussurro cortante percorreu o ar. Vocês erraram tudo. Eu não sou o que pensam. Eu não nasci daqui. Gael sentiu o peito pesar como se um punhal girasse dentro dele. Ele engoliu a seco, a garganta seca como pedra. Então, como se a própria terra fosse cúmplice, o estrondo veio de novo, mas agora muito mais perto, atrás deles, na porta do celeiro. Uma parede de fogo se ergueu do chão, lambendo o teto de madeira com uma fome voraz, enroscando-se como serpentes flamejantes. O calor explodiu nos rostos, e o cheiro violento de fumaça invadiu os pulmões. "O que está acontecendo?" Alguém gritou, com a voz tomada pelo pânico. Gael se virou lentamente e entre as chamas, uma figura surgiu, não menor, não maior que ele, mas estranha demais para ser humana. A pele calejada com marcas que brilhavam em tons de vermelho ardente, olhos flamejantes e uma aura que parecia destilar raiva pura. "Vocês não sabem de nada", rugiu aquela criatura. Era a mulher caída, mas também não era. Não há sabedoria na sua dor. O tempo pareceu travar. O vento apagou as vozes. O ruído da vida ficou distante. Tudo se tornou silêncio e calor insuportável. E aí veio a bomba. Com um sorriso cruelmente largo e selvagem, a criatura estendeu uma mão e tocou o peito de Gael. Um choque brutal percorreu sua espinha. Não um choque de medo, mas de verdade, não esperada. Nesse instante, tudo o que Gael conhecia, tudo o que o mundo havia lhe contado, desmoronou num segundo. Ele foi atingido por uma visão. Imagens começando a explodir dentro da sua cabeça. Cenas de um laboratório oculto. Rostos mascarados, uma criança pequena, um berço completamente diferente. Um vírus criado, uma herança biológica manipulada. Ele não era apenas um fazendeiro. Não era só um homem marcado pela perda. Gael era parte daquela maldição. Mas também era uma peça essencial de algo muito maior, um experimento que ultrapassava gerações. Ali, no meio do celeiro em chamas, Gael entendeu a verdade monstruosa. A esposa que jurava ter amado, a Isabela que tinha salvado, até Martim, o perseguidor, não eram inimigos nem vítimas. Eram parte de um plano sinistro, onde ele nunca foi o protagonista, mas sim uma marionete. "Você não é humano, Gael", a criatura sussurrou com uma voz que cortava a alma. "Você é o resultado do que o medo e a ciência podiam criar. Você está preso entre o que foi feito e o que ainda pode acontecer." Isabela desmaiou, o corpo caindo em um suspiro rouco. Martim se ajoelhou, os olhos fechados, derrotado por um sentimento que ia além do ódio. E Gael? Ele caiu de joelhos, a face lavada de suor, a mente num turbilhão sem fim. O celeiro estava pegando fogo. A mulher criatura ria, um som queimando o silêncio. O telefone caiu no chão, a tela negra. E a última coisa que Gael ouviu, antes que a luz e a fumaça o engolissem, foi a voz terrível daquela entidade. "Isso é só o começo. Você não é quem pensa. Você nunca foi." O fogo já tinha tomado o teto. Lá fora, o galo soltou um canto desesperado. As tábuas começaram a ceder, e a fazenda inteira, com seus segredos, suas mentiras e suas maldições, se preparava para ruir. Gael mal podia acreditar. Tudo o que achava real virou cinzas em um instante. Mas a pergunta que corria no peito dele, forte e fria, era clara. Se ele não era humano, quem, ou o que, ele realmente era? E que imprumes virou normal. O celeiro tremia com o calor das chamas. O cheiro de madeira queimando arrancava lágrimas dos olhos de Gael, mas ele mal conseguia focar.
Tudo dentro dele vibrava uma dor tão profunda que parecia dilacerar a pele, a mente a mil. De repente, o corpo da mulher, que não era mulher, se moveu com uma rapidez assustadora, levantando do chão como um pesadelo despertado. Ela avançou, olhos negros furiosos, e só no instante em que Gael pensou em se esquivar, a realidade quebrou-se de novo. Um grito cortou o ar, com uma voz que não era humana, não era dela, mas de alguém que Gael jamais esperaria ouvir. Pai! O som fez o sangue congelar. No meio da poeira e das chamas, uma criança surgiu, pequena, de cabelos negros bagunçados, olhos que tinham a mesma mistura confusa entre medo e coragem que Gael via no próprio espelho. Aquela criança correu para ele, derrubando a mulher misteriosa com uma força que nenhum corpo daquele tamanho deveria ter. Isabela, caída no canto, levantou o rosto e soltou um soluço. Ele está vivo. Vivo? Gael piscou sem entender. A criança segurou seu rosto com mãos pequenas, firmes. Eu sou seu filho de verdade, disse, a voz ainda doce, mas carregada como uma sentença. Gael estremeceu, o peito apertado, um nó na garganta que parecia querer puxar tudo para dentro. Mas a loucura não parou por aí. A mulher mascarada, agora no chão, rugiu uma risada fria, cortante, e se afastou cambaleando, revelando outra criança, do outro lado do celeiro. Quase tão pequena quanto a primeira, mas com cabelos claros e olhos gelados. A outra criança fez um gesto lento, quase desafiador. Você acreditou no que quis, pai, mas eu sou quem herda tudo. Você não sabe, nunca soube quem realmente tem sangue desse lugar. Gael sentiu o mundo girar, o calor virar gelo, a dor apertava, rachava, cada respirar parecia uma luta. Martim, que até então assistia em silêncio, se ajoelhou, com a cabeça baixa, como se aquilo tudo o esmagasse. Essa é a sua verdade, Gael. Duplo sangue, duas linhas, duas porcarias criadas para controlar demais. Gael olhou para as duas crianças. Aquela confusão maluca que tinha acabado de emergir do caos do celeiro. Eles eram filhos dele. Como? Qual era qual? Quem era quem? Mas a pior parte ainda veio. Com um brilho agudo, quase vivo, a mão da mulher se levantou inquieta. Vocês nem sabem quem eu sou, ela sibilou. Eu sou a mãe, não aquela que vocês enterraram. Essa foi uma peça no tabuleiro. Eu sou o outro lado que nunca quiseram enxergar. Gael engoliu pesado. Eu não entendo. A mulher sorriu, cruel e seca. Querem uma verdade? A mulher que você amou não passou de um corpo usado para te enganar. Eu me infiltrei, me tornei ela para controlar vocês, para preparar o terreno. O coração de Gael parecia se partir ao meio. Então, a Isabela? Ela, ainda tremendo no canto, levantou o rosto com olhos molhados. Não sou quem vocês pensam. Eu me ofereci para salvar os bebês, a verdade maior, porque diferente de todos, eu quero destruir essa mentira. O silêncio caiu, pesado, sufocante. Gael sentiu o mundo encerrar uma volta tão violenta que sua cabeça girava. Tudo o que ele achava certo, a esposa amada, a mulher escondida no celeiro, os bebês, até Martim e ele mesmo, eram peças de um jogo sem fim. Mas ali, naquele instante, a única certeza era que nada, nada mesmo era como parecia. O fogo começou a consumir o teto. Lá fora, a multidão que tinha chegado corria, em pânico. Gael, ajoelhado, olhou para os dois filhos em lados opostos do celeiro, para Isabela e para aquela mulher que agora dizia ser a verdadeira mãe. E sentiu o peso cruel da dúvida esmagar seu peito. Quem afinal era ele? Quem eram aqueles filhos? E quem tinha prometido que a verdade algum dia seria simples? Enquanto as chamas lambiam as paredes, uma última voz soou num sussurro cortante, direto na alma de Gael. Você não pode escapar do que é, Gael, porque no fundo, você sempre pertenceu a eles. E com isso, tudo o que Gael acreditava em sua vida ruiu em cinzas, mas a guerra estava só começando. O silêncio pesado do celeiro foi rasgado por um estrondo absurdo, e antes que qualquer um pudesse entender,
a mulher que recusava ser quem parecia explodiu em uma luz ofuscante, um brilho tão forte que fez todo mundo fechar os olhos, tropeçar para trás. Gael sentiu o calor dessa luz invadindo a pele, queimando sem queimar. Uma sensação horrível e estranhamente familiar. A mulher mistério gritou, mas não com voz humana. Era um som distorcido, agudo, que fazia o peito apertar, cercado por um pressentimento de que algo estava indo para um lugar que ninguém jamais deveria ir. Quando a luz finalmente cessou, o celeiro parecia vazio. Os filhos sumiram. Martim desapareceu do nada. Isabela, caída no chão, respirava com a força do desespero, com os olhos vidrados na porta que agora parecia não ter mais nada atrás. Gael cambaleou para a frente, querendo achar um foco, um sinal de vida, mas tudo o que sentia era a garganta seca, os joelhos fraquejando. Parecia que o chão tinha engolido todo mundo, e ele ficou sozinho com aquela sensação nauseante de que a realidade estava desmoronando. De repente, do nada, um barulho mecânico começou a ecoar. Um som seco, como engrenagens girando, portas se abrindo, algo metálico e frio que parecia vir das profundezas da fazenda. Gael correu em direção à luz que agora piscava da antiga adega, um lugar que ele mal sabia existir. Quando entrou lá, a visão o congelou por dentro. Uma instalação subterrânea, cheia de máquinas enferrujadas e cadeiras de metal, revelou que tudo o que ele tinha vivido era só a ponta do iceberg. Na mesa, havia um arquivo aberto. Fotos dele, da esposa, de Isabela, mas em imagens que se contradiziam com lembranças naturais. E no meio desse amontoado, caixas guardavam frascos com líquidos escuros onde boiavam pequenos corpos indefinidos. Nem humanos, nem qualquer coisa que pudesse ser chamada de viva de um jeito normal. Gael engasgou com a descoberta, seu corpo tremendo. Não era só um homem preso em uma família torta. Não era só um segredo perigoso. Ele era produto. Um experimento. Um projeto esco. Mas quem escondia isso? Quem e por quê? Ao seu lado uma voz ressoou, calma, gelada, vindo do canto escuro da sala. Isabela apareceu, uma sombra, com olhos que pareciam finalmente revelar o que ela realmente era. Você sempre foi mais do que pensa, Gael. Mais do que um homem comum. Essa fazenda, essa família, tudo foi criado para te preparar. Gael sentiu o ar sumir. Preparar? Para o quê? Ela caminhou devagar até ele, tocando o braço dele com uma mão que parecia sentir mais dor do que força. Para despertar, para ser livre, ou para ser a chave. Antes que ele pudesse responder, uma porta de aço no fundo da sala bateu com um estrondo que sacudiu tudo. Luzes vermelhas se acenderam, sirenes antigas começaram a tocar um alarme mudo, só sentido no corpo. E na penumbra dessa sala fria, um holograma estourou no ar. A imagem de uma mulher, pálida e séria. A voz era firme, dominadora, totalmente diferente daquelas que Gael já tinha ouvido. Gael Rocha. Apresentação iniciada. Você não é só o resultado de um erro, mas o guardião da verdadeira chave do Projeto Hydra. Projeto Hydra? Gael sussurrou, as palavras saindo como um soco no estômago. Sim, você não foi criado só para existir. Você foi criado para controlar. Antes que a pergunta pudesse sair da boca dele, o holograma exibiu uma cena bizarra. Uma criança, com olhos tão escuros e profundos quanto os seus, crescendo rapidamente, mostrando poderes que nenhum humano deveria ter. E então, o holograma virou para uma figura escondida atrás dele. De repente, Martim surgia dentro daquela sala, com um sorriso que não era mais de ameaça, mas de aliança. É isso, Gael, disse Martim, o tom suave e gelado. Eu nunca fui seu inimigo. Fui criado para fazer isso acontecer, para proteger essa verdade até o fim. Gael sentiu o chão sumir. Isabela, no canto, olhou para ele, lágrimas misturando raiva e pesar. Estamos todos presos, Gael, presos numa mentira maior do que entendemos. Mas essa é só a primeira camada. O fogo lá fora continuava a lamber a madeira velha. Mas ali,
Naquela sala fria e cheia de segredos proibidos, uma pergunta esmagadora dominava a mente de Gael. Quem ele realmente era? E mais cruel ainda, quem afinal havia decidido que ele deveria nascer para ser uma arma, e não um homem livre? O alarme começou a se intensificar, o som cortando os nervos. Por trás das portas de aço, algo se movia, vindo para eles. E Gael, com o peito doendo e a mente a mil, só conseguia repetir, de um jeito sufocado e desesperado: o que eu sou? O que eu sou mesmo? E a resposta? Muito longe dali, a fazenda inteira tremia, como se soubesse que o segredo maior estava apenas começando a revelar as garras. O alarme cortava o silêncio da sala fria, aberração sonora que fazia o corpo todo de Gael vibrar numa mistura de medo e desespero. As sirenes clamavam um alerta antigo, como avisando que o fim estava perto, ou o começo de algo pior. A presença pesada de Martim ali, sorrindo com aquela calma falsa, tinha se tornado um estranho tipo de companhia. E Isabela ali do lado, pálida, respirando com dificuldade, parecia a última coisa humana naquele caos. Gael mal teve tempo de processar. As portas de aço se abriram com um estrondo, e uma sombra se deslizou pela entrada. Alta, imponente, com um sobretudo escuro que parecia beber a luz da sala. Ele parou no meio do vão, e o silêncio ficou pesado. Todo mundo olhou. O ar ficou duro, congelado em expectativa. E então, a luz caiu por completo. Silêncio brutal. Até que um clique mecânico soou, e um vídeo começou a rodar no holograma, revelando uma imagem com rosto que Gael tentou recusar de onde estava. Ele conhecia aquela expressão, mas não era ele. Era alguém parecido demais para ser ignorado. Uma mulher, fria, calculista, de olhar cortante. Ela falou com voz firme, baixo, quase um sussurro que penetrou a própria alma. Gael, você foi manipulado desde o nascimento. Sua origem não é apenas científica. É familiar. A verdade que você quer esconder está em sua própria herança. Gael apertou as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Seu peito queimava como se alguém estivesse a espremer seu coração em cada batida. De repente, as luzes voltaram, e com elas um choque tão grande que fez o chão virar um trampolim. Martim desabou no chão, gargalhando com um som que parecia mais uma mistura de triunfo e horror. Você queria respostas, não é? Pois fiquem sabendo todos aqui. A verdade que ninguém contou é que Isabela é sua irmã. O mundo de Gael parou de girar. O queixo dele caiu, os olhos arregalados demais para um corpo só carregar. Isabela, exausta, afugida, respirou fundo e confirmou com uma voz quebrada: eu sou filha de seus pais. Somos irmãos. E os bebês, eles são nossos filhos juntos. Martim, rindo, continuou: vocês passaram a vida toda se odiando, fugindo de algo que estava no sangue. A esposa que você enterraria também era apenas parte desse jogo, uma peça de um quebra-cabeça cruel. Vocês foram criados para se destruir, para garantir que nada escape desse ciclo monstruoso. Gael sentiu um nó se apertar na garganta, misto de raiva, confusão e um desespero tão profundo que o fez querer gritar até perder a voz. Como assim, irmãos? Como isso é possível? Por quê? Isabela caiu de joelhos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Martim sorriu, vendo aquela cena que ele mesmo ajudou a montar. Porque vocês são frutos de um projeto doentio que queria manipular gerações, misturar sangue e ciência para criar algo perfeito, ou perigoso demais para existir. Gael segurou o braço dela, tremendo. Então, tudo o que vivi, tudo o que pensei, o amor, a dor, era mentira? Eu amava sem saber que você era minha irmã? Ela fez um aceno lento, quase um adeus. Eu senti o mesmo, irmão. Mas agora não temos escolha. Se não unirmos forças, estaremos condenados a repetir a maldição. Martim, de pé, estreitando o olhar, terminou com uma frase que queimou o ar. E o pior de tudo é que você nunca foi o protagonista. Você é o experimento que mantém tudo funcionando.
Se cair, tudo cai junto. O silêncio voltou, cortado só pelo som fraco das sirenes que começavam a cessar. Gael olhou para Isabela, para aqueles bebês, para Martim e para o holograma que ainda piscava no ar. O passado que ele jurava entender virou pó na sua mão. E a pergunta daquela sala, daquele lugar, daquele instante, ressoava alta e clara. Se o maior inimigo era sua própria família, quem afinal ele realmente devia temer? Sem respostas, sem chão, apenas o eco cruel de um segredo que partia tudo em pedaços e jogava Gael em um abismo ainda maior. E o que vinha a seguir, ele sabia, seria pior do que qualquer fogo que já tivesse consumido aquela fazenda. O silêncio despencou na sala. O peso da revelação sufocava tudo, sem saber nada mais o que cair. Os olhos dele procuravam Isabela, os bebês, Martim, tentando encontrar algum apoio naquele caos. Mas nada acalmava aquele aperto estranho, uma mistura de raiva, desespero e um medo que ele não sabia nomear. Foi quando, sem aviso, o holograma piscou de novo. A imagem distorcida saltou, e uma voz metálica ressoou, lançando um choque ainda maior. Identificação notificada. Gael Rocha não é humano. O corpo dele tremeu. O que? Não podia ser. Ele engoliu seco, mãos suando frio. O holograma continuou, com uma sequência rápida de imagens, cérebros iluminados, filas intermináveis de um laboratório, equipamentos biomédicos que mais pareciam de outro mundo. Depois, uma outra figura apareceu na tela. Gael piscou. Era ele, mas não. Algo estava errado. A cara dele era familiar, mas os olhos, aquilo não eram olhos humanos. O rosto dele no holograma mudou, distorcendo-se numa máscara fria, vazia. Projeto Hydra, espécime 47B, protocolo de replicação genética ativado, consciência artificial em formação. Gael engasgou. Replicação? Consciência artificial? O peito afundava. Isabela chorava baixinho, com as mãos tremendo no rosto. Martim arregalou os olhos, um sorriso cruel se formando. Mas dessa vez ele não parecia ameaçador, parecia vencedor. Você nunca foi um homem. A voz dele ecoou na sala. Nunca foi humano. Você é uma criação, um clone evoluído, um corpo dado à vida pelo projeto que destruiu sua família. Seu passado, suas memórias, tudo implantado. Gael caiu de joelhos, a visão turva, a cabeça latejando. A fazenda, a esposa, aquela história toda que jurava ter vivido, tudo mentira. Um jogo cruel para manter o controle. Isabela se aproximou, mas com um olhar estranho, meio distante, como se ela mesma estivesse descobrindo a própria traição para o mundo. E então, a bomba maior. O holograma exibiu outra imagem. Um mundo frio, de metal e câmeras. E lá, num tubo de vidro gigante, havia uma mulher. Era a esposa que ele achava ter enterrado, mas algo estava errado. Aquela não era uma pessoa. Era uma máquina biológica, um híbrido. Um corpo testado, modificado, criatura nascida para ser outra coisa. A voz do holograma cortou o silêncio. Duplicata original, código 47A, versão controlada em contenção, status latente, ativação programada. Gael sentiu um grito preso se formando na garganta. Era como se sua alma sumisse, rasgada em 1000 pedaços que giravam e se quebravam. A mulher que ele amava, a Isabela que ele salvou, até os bebês, nada era como parecia. Martim olhou para ele, a serenidade cruel nos olhos. Você é só um deles, irmão. E eles ainda têm um verdadeiro plano para você. Isabela baixou a cabeça, um soluço escapando. Gael, eu também não sou quem achava. Nem você, nem eu. Somos parte de uma cadeia, um experimento que vai muito além da fazenda. O som da sirene cessou. O silêncio voltou, pesado demais, esmagador. Gael sentiu as lágrimas queimando, e o coração apertado como nunca. Até que, de repente, uma luz vermelha piscou no canto mais escuro da sala, um alarme secundário que começou a soar, cada vez mais urgente. Sistema de contenção liberado, sussurrou a voz mecânica do holograma. As portas de aço começaram a se fechar lentamente, e então uma última frase ecoou, fria, perfurante.
Bem-vindo ao real começo, Gael. Aqui não há família. Só matrizes e códigos. Você é só um erro esperando para ser corrigido. O ar ficou denso. O tempo parou por um instante. Gael engoliu seco, olhou para os rostos ao redor. Uma família feita de mentiras. Um passado forjado na mentira. E nesse instante, uma pergunta arrancou seu peito em pedaços. Se ele nunca foi humano, quem afinal era o monstro que morava dentro dele? O silêncio bateu tão forte que ele jurou ouvir. E a porta de aço fechou com um estrondo. O celeiro estava mergulhado numa fumaça densa que queimava os olhos e deixava a garganta arranhando. Mas no meio daquele caos, Gael ainda sentia o peso maior esmagando o peito. A verdade que não podia engolir, mesmo querendo gritar até o fim do mundo. Isabela, pálida e trêmula, segurava os bebês como se eles fossem tudo o que sobrava de um sonho prestes a ruir. Martim, no canto, parecia seco, derrotado, com um olhar vazio que só quem conhece o desespero consegue carregar. Gael engoliu em seco, mãos tremendo. O holograma diante dele, ainda piscando, soltou uma última frase pesada. Você não é o que pensa, nem humano, nem monstro. Você é o ponto de encontro daquilo que prometeram controlar, mas que se rebelou. Ele sentiu o chão tremer, as paredes queimando parecerem fechar, como se o mundo inteiro o estivesse sufocando. Foi então que a voz de Isabela quebrou o silêncio, uma voz feita de dor e determinação. Gael, não importa o que digam ou mostrem, a nossa força está dentro daquilo que escolhemos ser, não no sangue ou na mentira que tentam pendurar no nosso pescoço. Você não está sozinho. Por um instante, o tempo pareceu parar. Gael olhou para os olhos dela, para os pequenos que choravam baixinho, para Martim, que respirava pesado, frustrado, mas silencioso. Ali havia uma escolha: fugir, desistir, se deixar consumir ou lutar. Uma sirene distante anunciava que a polícia, ou quem quer que fosse, estava chegando. Felizmente. Talvez. A fazenda inteira ardia, e as chamas já ameaçavam se espalhar além do celeiro. Com um último olhar para o holograma, Gael decidiu. A verdade dura, cruel, monstruosa, precisava ser enfrentada. Ele se levantou, a dor no peito explodindo, e falou firme. Isso não termina aqui. Nem agora. Nem nunca. A gente vai descobrir quem somos, de verdade. Mas no nosso tempo. Isabela sorriu, apesar das lágrimas. Martim ergueu o queixo, uma sombra de respeito no rosto marcado. Até os bebês, de alguma forma, pareciam perceber o momento, também carregados de uma esperança que ninguém mais via. Gael então pegou Isabela pela mão, e os dois saíram do celeiro em direção à luz enfraquecida do entardecer. O fogo seguia latente, os mistérios intactos, a dor viva. Mas ali, naquele passo, havia o primeiro resquício de redenção. Enquanto a fazenda queimava lentamente, um último suspiro ecoou na planta. Eles acham que me destruíram. Mas o que recomeça só está começando. E Gael, olhando para aquela ruína que sempre foi casa, sentiu o frio da dúvida. Seria ele mesmo capaz de enfrentar o que vinha depois? Ou seria só mais uma peça no jogo que nunca parava? A resposta, como tudo, ficou nas sombras. Agora, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão explodir a sua mente. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar que você está junto nessa jornada. E mais, inunda a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que sentiu com esse final chocante. Quero saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Só os fãs de verdade sabem como é importante apoiar o canal assim. Fique ligado, porque a verdade nunca dorme, e o próximo capítulo pode chegar antes que você imagine.